estamos aqui reunidos para um evento especial de um ano de hepatologia DOR. Então, hoje será uma sessão comemorativa e, por esta razão, nós que iniciamos com os nossos colegas Raimundo Paraná e Antônio Carlos Moraes, nós vamos, então, encerrar o primeiro ano com o trio moderando essa sessão. O doutor Raimundo Paraná teve imprevisto, ele vai entrar a qualquer momento, mas nós estamos aqui e vamos iniciar a sessão. Antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento especial aos colegas que estão aqui hoje conosco para comemorar esse ano de hepatologia DOR. Em primeiro lugar, a todos os colegas que nos prestigiaram ao longo desse ano. E, igualmente importante, aos nossos apresentadores de hoje, nossos colegas palestrantes, o doutor Luiz Freitas, patologista do Hospital Aliança. Não poderíamos encerrar esse evento sem a presença do nosso querido doutor Freitas, que é o nosso mestre em hepatologia hepática. Teremos também uma convidada muito especial, a doutora Natália Queiroz, que vai falar sobre as alterações hepáticas pós-Covid. A doutora Daphne Morsoleto, que já estreou em nossa sessão e nós a convidamos mais uma vez para falar alterações hepáticas no pós-Covid, alterações clínicas, ela é uma hepatologista. E temos a vacinação contra a Covid em pacientes hepatopatas com o doutor Serbino. Um agradecimento especial a todos vocês que estão nos permitindo fazer esse evento hoje, com um ano comemorativo. E quero também agradecer ao doutor Cláudio Ferrari, nosso colega, que vem nos dando um grande suporte ao longo de todo o ano. Seria uma injustiça não falar no nome dele, é muito querido nosso, o Cláudio Ferrari, e a nossa equipe de técnicos de tecnologia da informação, aqui representada pela Duda, a Maria Eduarda, para nós, a querida Duda, ao Vinícius e ao Júnior, que, ao longo desse ano, nos prestigiaram, nos suportaram com todo o seu conhecimento técnico ao longo do evento. Para iniciar a sessão, eu quero fazer um breve resumo de todo o trabalho que foi desempenhado por nós ao longo desse ano. Eu pediria ao Vinícius, então, apenas um resumo. Nós tivemos 21 sessões científicas ao longo deste primeiro ano. Entre essas 21 sessões, nós destacamos 12 sessões temáticas e 9 casos clínicos. Por que não 12 sessões de caso clínico? Porque nós tivemos feriados e tivemos que mexer no calendário. Importante é que, ao longo desse ano, nós tivemos 3.472 participantes nas sessões da hepatologia DOR, mais de 40 apresentações de especialistas e ainda mais de 1.000 visualizações dos eventos no YouTube. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande a todos nós para estarmos aqui incentivando para que todos participem da confecção desse projeto grandioso pedido pelo Dr. Jorge Moll. Vamos adiante. Apenas para lembrar, entre as sessões temáticas, nós tivemos, em 3 de novembro, que foi a nossa inauguração, e está aqui o doutor Antônio Carlos, Rodrigo Viana, de todos os nossos convidados. Repare a nossa plateia, 425 inscritos, 305. Na sessão seguinte, falamos sobre transplante hepático, também um grande número de colegas participando, e assim sucessivamente. Foi a sessão de dezembro. Vamos adiante, Vinícius, por gentileza. Em janeiro, nós falamos sobre doença inflamatória intestinal e hepatopatias. Os senhores podem observar aqui os inscritos e a duração do evento. Falamos também sobre adenoma hepático com vários colegas. Isso é só para a gente lembrar o que passamos ao longo do ano de revisão. Mais um, por favor. Falamos também sobre imunização em pacientes hepatopatas, a plateia foi igualmente significativa. Sobre neoplasia hepática, em abril, sempre
com uma audiência muito grande, mostrando interesse pelo tema e confiança no grupo, que nós todos estamos criando. Mais adiante, temos também, em maio, DILI na prática clínica, que está sendo fechado um grande projeto de doença hepática, que eu já mencionei aqui, e finalmente ele está sendo concluído, a planilha do REDCap, que nós vamos agora começar a chamar os centros para participar. Tivemos um evento sobre sarcopenia, manejo multidisciplinar no hepatopata crônico. Quer dizer, cada evento ia superando o outro. Reparem sempre a plateia muito significativa. Próximo, por gentileza. E em julho, nós tivemos nódulo hepático não CHC. Em agosto, encefalopatia hepática, o próximo. Tivemos em setembro o casamento entre fígado e rim, uma apresentação muito interessante, com participação de colegas nefrologistas, o doutor Eduardo Rocha. Em outubro, a contribuição da radiologia intervencionista nas doenças hepáticas. Próximo, casos clínicos, entre os 9 eventos, pode passar, por gentileza. Observem aqui a nossa evolução em termos de cartaz, colocando os temas no cartaz, temas muito variados, só para lembrar. Próximo. Então, aqui nós temos 4 e aqui nós temos 5 casos clínicos, inclusive com um fazendo uma homenagem ao Julho Amarelo do combate às hepatites virais. E assim, nós rememoramos os temas que nós falamos. Mais uma vez, agradecer a todos os colegas que permitiram, tanto na sua colaboração, fazendo conferências, discussão de casos clínicos, quanto na garantia da nossa plateia e mostrando interesse em que possamos levar esse projeto mais um ano. Um agradecimento especial ao Antônio Carlos, que está aqui, e ao meu grande parceiro na construção disso tudo, o Raimundo Paraná. Muito obrigado. Antônio, por favor, assume a palavra. É uma honra para nós ter você aqui hoje. Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí pela oportunidade de estar junto de vocês aqui hoje. E parabenizar a professora Ana Pitelli, o professor Raimundo Paraná, pelo projeto Hepatologia DOR, e falar muito poucas palavras, porque eu acho que o mais importante hoje são as apresentações sobre o projeto GastroDOR, que está vindo paralelo, mas em conjunto com a Hepatologia DOR, que é um projeto de doença inflamatória intestinal. A nossa intenção é transformar o GastroDOR no maior centro de doença inflamatória intestinal da América Latina nos próximos curtos anos, aí, 1 ou 2 anos, ter o maior centro de referência da América Latina. Nós criamos contatos e líderes em todos os hospitais da rede, já está padronizado um prontuário único que vai ser utilizado como um banco de dados. Então, nós vamos poder ter a oportunidade de ter um gigantesco banco de dados, o que vai facilitar muito a parceria com o IDOR. Nós vamos trabalhar com métricas, então, a cicatrização da mucosa como nosso alvo, tentando ter aí um número próximo da literatura. O tight control, o controle rigoroso dos nossos pacientes, também como uma métrica de controle, verificando quais são as unidades que efetivamente conseguem reter os seus pacientes e acompanhar de forma adequada, e qual é o percentual de terapia biológica para que a gente não esteja nem no overtreatment, nem no undertreatment dos nossos pacientes, que a gente esteja dentro do que a literatura mundial coloca para a utilização da terapia biológica. É um projeto que eu acho que consagra, sei lá, a minha carreira, né? Essa é a minha paixão, a doença inflamatória intestinal, e conseguir estabelecer um projeto desse a nível nacional traz uma empolgação pessoal muito grande. Eu, Ana, Paraná, já pela idade, aí comparando com vocês, mas nós não perdemos a juventude nem um minuto. A nossa empolgação é a mesma de 40 anos atrás. Então, a gente precisa de projetos, está estimulado, e esse projeto da Hepatologia DOR e da GastroDOR é um projeto que empolga a todos nós. Então, vai aqui o meu agradecimento pessoal ao Dr. Jorge Moll, que acreditou no projeto,
mas também a professora Ana Pitela, o professor Raimundo Paraná, que me apoiaram intensamente nesse projeto. Amanhã é dia de sessão Gastrodor, toda última quarta-feira do mês, nós temos a apresentação de casos clínicos. Amanhã será um caso clínico apresentado pelo Hospital Norte DOR, sempre multidisciplinar, gastroenterologista, proctologista, radiologista, patologista. Então, tem sido muito interessante e eu convido todos que estão aqui amanhã a participar às 20 horas da reunião Gastrodor. Ana, a palavra está de novo aí com você. Muito obrigada, Tuninho. Tuninho é de muitos anos. E recebo eu quero, com o maior então, carinho. É verdade, abrir a sessão, convidar o professor Luiz Freitas para iniciar o nosso evento especial de um ano. Muito obrigada por sua participação novamente. Bem, boa noite a todos. Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar a doutora Ana Pitela, o doutor Raimundo Paraná e Antônio Carlos e todo o grupo da Rede DOR por esse evento que comemora um ano de hepatologia DOR. E, como o Antônio Carlos disse, depois de 43 anos de idade, ou de formado, eu continuo um entusiasta do que eu faço, eu amo o que eu faço, e foi isso que eu disse à Ana, e me senti muito honrado com o convite para poder conversar um pouco sobre a histopatologia hepática no pré e pós-Covid, o que foi que nós aprendemos com isso, né? Bom, inicialmente, lembrar que o envolvimento hepático é considerado prognóstico na evolução da infecção pelo SARS-CoV-2. A gente sabe que a agressão na COVID aguda é mais hepatocelular do que colestática, que, em geral, o comprometimento hepático é leve, mas, ocasionalmente, ele pode ser acompanhado por grave disfunção hepática, e que múltiplas análises multivariadas e meta-análises mostram uma relação entre níveis elevados de ALT-AST e evolução clínica desfavorável, sobretudo no que diz respeito à ventilação mecânica invasiva e morte hospitalar. Que alterações se passam no fígado dos pacientes com Covid-19? Bem, praticamente não há relatos de biópsias hepáticas em pacientes com diferentes manifestações da doença na fase aguda, o que faz todo sentido. Os dados conhecidos, eles provêm de casos graves fatais submetidos a necrópsias minimamente invasivas e autópsias incompletas. E aí existe uma questão que a gente precisa ser bastante crítico e lembrar que as descrições nessas necrópsias, elas são de natureza não canônica. Elas são geralmente genéricas, não são feitas por especialistas em patologia hepática, em geral há uma documentação fotográfica escassa. Há muitas suposições para os eventuais mecanismos de agressão hepática no curso da Covid-19, e essa agressão parece ser efetivamente multifatorial. Aqui, de uma forma bastante simplificada, está colocado o fígado, lembrando que supõe-se que o fígado pode sofrer um efeito citopático direto do vírus, isso não está cabalmente demonstrado. A célula hepática expressa pouco o receptor do vírus, o colangiócito expressa mais, as células endoteliais eventualmente expressam, mas não há nenhum trabalho mostrando cabalmente que haja um efeito citopático direto do vírus. Supõe-se que o fígado ele sofre da resposta inflamatória sistêmica. O fígado frequentemente é agredido com os fenômenos tromboembólicos que ocorrem na macro e na microcirculação do fígado como um evento lateral da infecção pelo SARS-CoV-2. Além disso, a hipóxia é decorrente de distúrbios hemodinâmicos e de condutas de suporte desses pacientes. Elas repercutem no fígado e, além disso, o fígado é alvo do efeito de múltiplas drogas que são utilizadas no tratamento desses pacientes. Muito raramente a gente tem a oportunidade de ver uma biópsia hepática em um paciente com a forma aguda do COVID. Esse é um caso incidental, o paciente foi biopsiado sem saber que era portador da infecção,
E o que nós encontramos aqui é uma lesão muito tênue de uma hepatite aguda do tipo reacional, sem grandes alterações no parênquima hepático. No entanto, estudos sistemáticos de necrópsias, sobretudo de necrópsias minimamente invasivas, e o grupo de São Paulo, liderado por Amaro Nunes Duarte Neto, do grupo do professor Paulo Saldiva, eles descreveram de uma forma mais sistemática as alterações na COVID-19 de pacientes graves, e foi talvez um dos primeiros grupos a mostrar a ocorrência de microtrombos na circulação, não apenas pulmonar, mas também dos sinusoides hepáticos. Eles analisaram, na sua publicação inicial, 10 casos. Eles mostraram que esses indivíduos apresentam esteatose, inflamação portal, congestão centrolobular. Raramente eles encontraram necrose isquêmica, hiperplasia de célula de Kupfer, hemofagocitose e infiltração neutrofílica sinusoidal. Essa imagem aqui mostra o caso onde há uma necrose isquêmica. Essa necrose isquêmica, ela geralmente ocorre como resultado de alterações hemodinâmicas graves, pacientes chocados. Nesse caso aqui a gente vê claramente o fígado viável de um lado e na área centrolobular uma necrose hepatocelular extensa associado com congestão e eventuais pequenos trombos na circulação. Essa é uma meta-análise publicada recentemente por um grupo chileno, juntamente com autores americanos, onde eles fazem uma revisão sistemática de 18 estudos provenientes de 7 países de autópsia de casos completos de COVID. Eles fizeram uma meta-análise de 5 estudos, incluindo 116 pacientes, e eles excluíram todos os estudos que tinham menos de 10 pacientes. Infelizmente, não tem nenhum patologista fazendo parte desse grupo, e a descrição é uma descrição muito genérica. Eles chamam atenção para alterações que são consideradas até certos pontos inespecíficas, como esteatose hepática, em mais de 50% dos casos, congestão sinusoidal, trombose vascular, mas aqui ele não diz onde é a trombose, a presença de fibrose, hiperplasia de célula de Kupfer, inflamação portal, que geralmente é discreta, além de inflamação lobular. Eles chamam atenção para outros achados, como a obstrução do efluxo venoso, provavelmente consequência de fenômenos tromboembólicos, a presença de flebosclerose da veia porta, caracterizando venopatia portal obliterativa, além de necrose e hemofagocitose. Infelizmente, esse estudo não detalha as alterações hepáticas, mas tem uma patologista de peso aqui, que é Maria Isabel Fiel, herdeira da escola de Hans Popper, no Monte Sinai. Eles estudaram 92 casos com necrópsias completas. Eles encontraram cirrose em 13% dos casos, e, obviamente, a cirrose não tem nada a ver com a doença aguda. Esteatose hepática foi um achado frequente. Eles chamam a atenção que quase 50% dos casos mostram obstrução do fluxo venoso, e, além disso, eles mostraram fenômenos tromboembólicos com trombos recentes em organização, tanto no sistema porta quanto em veias terminais. Curiosamente, esse grupo italiano faz um estudo de 48 casos e descreve um fenômeno muito interessante. Eles encontram, em 60% dos casos, evidências de venopatia portal obliterativa. A gente sabe que venopatia portal obliterativa, sobretudo na Europa, está relacionada com distúrbios da coagulação. Esses indivíduos têm, geralmente, trombofilia. É curioso que eles tenham chamado a atenção para isso. Pouca atenção se deu, mas, no entanto, esse é um achado bastante interessante e que nós vamos contrapor com os achados que nós temos tido aqui nas nossas casuísticas. As outras alterações são semelhantes às descritas, chamando a atenção para a presença de tromboses venosas. Essa é uma imagem de uma venopatia portal obliterativa ou síndrome porto-sinusoidal, onde há uma intensa redução do diâmetro do ramo da veia porta, e aqui uma veia porta com um trombo recente. Bom, nós temos um grupo que faz necrópsias minimamente invasivas, em cooperação com o Hospital de Doenças Infecciosas do Estado. Nós procedemos 14 necrópsias minimamente invasivas. Nessas 14 necrópsias minimamente invasivas, nós encontramos o que outros autores descreveram, esteatose macrovacular, geralmente discreta, um pouco de inflamação portal, nada muito intenso.
Extensa necrose de coagulação foi encontrada em um caso, e esse caso é muito interessante, ele foi publicado, e vocês vão ver por quê, alterações degenerativas de ductos biliares. Esse foi um encontro que não está descrito por outros autores, e eu acho que é uma contribuição original que nosso grupo fará. Então, 20% dos pacientes mostravam alterações degenerativas de ductos biliares na fase aguda da doença. Além disso, venopatia portal obliterativa foi encontrada em 20% de outros pacientes. Esse é o aspecto de uma dessas achados bem corriqueiros de esteatose, congestão e dilatação dos sinusoides. Essas alterações de dilatação e congestão sinusoidal estão relacionadas com fase terminal de paciente em choque, mas eu queria chamar a atenção para a presença de ductos biliares claramente distróficos, mostrando vacuolização das células dos ductos biliares, podem ser vistas claramente aqui, aqui. A gente pode ver nitidamente aqui, olha, um ducto biliar com todas as suas células vacuolizadas, mostrando uma agressão de ducto biliar e, curiosamente, sem relação com trombose de ramos de artéria hepática. Aqui um outro ducto cortado longitudinalmente, mostrando essa alteração. O outro achado interessante do nosso grupo, e que confirma o achado dos italianos, é a presença de venopatia portal obliterativa. E eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção nessa condição como uma condição predisponente a fenômenos tromboembólicos em pacientes com Covid-19. Esse caso é o caso de um paciente de 63 anos de idade que teve um curso rápido da Covid. Ele, em 14 dias, faleceu. Ele passou 7 dias internado, fez o quadro pulmonar clássico. Mas o que chamou a atenção no internamento desse paciente foram níveis bastante elevados de transaminases, como vocês podem ver aqui. A fosfatase alcalina e gama-GT também aumentaram. Esse paciente teve hiperbilirrubinemia. E, ao examinar o fígado desse paciente, o que nos chamava a atenção era a presença de extensas áreas de infarto hepático. Vocês estão vendo aqui essas extensas zonas de necrose do parênquima hepático, formando faixas. E quando nós olhamos detalhadamente para os sinusoides desse paciente em áreas fora da necrose, eles estavam engurgitados e continham hemácias de aspecto falcêmico. Esse paciente não tinha história de crises falcêmicas anteriores, não era sabido que ele era falcêmico ou traço falcêmico. Nós fizemos microscopia eletrônica do material que obtivemos de pulmão, e aqui a gente pode ver claramente uma hemácia falcemizada, no formato de uma banana, vocês estão vendo, e vejam que ela tem um precipitado no citoplasma, que aparece aqui, aqui, aqui. Isso é um forte indício de que isso realmente seja uma crise falcêmica. E esse paciente tinha trombose de pequenos vasos, mostrando que ele tinha uma ativação da coagulação. Bom, necrose centrolobular, ela ocorre em hipóxia grave, em trombose da COVID está descrita, hipóxia associada com a oclusão sinusoidal, e pode ser uma associação de todos esses fatores. Nós extraímos o DNA desse paciente a partir da biópsia hepática, lembrar que na anemia falciforme a mutação é a mudança de um único aminoácido, de uma glutamina por uma valina, tá? Os indivíduos podem ter homozigose, quando eles são valina-valina, eles são falcêmicos e fazem frequentes crises falcêmicas, mas os pacientes podem ser heterozigotos, eles podem ter um gene que é correto e o outro que é incorreto, e eles podem, então, eventualmente, em situações de estresse, fazer crises falcêmicas. Se nós prestarmos bem atenção aqui, nesse ponto daqui, do sequenciamento de genes da hemoglobina, ele mostra que ele tem uma hemoglobina A e ele tem também hemoglobina S, ou seja, ele tem glutamina, ele tem valina, ele tem glutamina e tem valina, portanto, é um paciente que nós não sabíamos, e ele tinha um traço falcêmico, e o traço falcêmico precipitou uma crise falcêmica, e isso deve ter contribuído para a morte desse paciente. Esse trabalho foi motivo de uma publicação, foi rapidamente aceita no Journal of Cell Molecular Medicine, e é um dado importante porque a Bahia, Salvador, provavelmente seja a mais negra cidade do mundo fora da África. E se vocês olharem aqui, 1 em cada 17 nascidos da Bahia é heterozigoto para falcemia. Então, esse é um dado
que é relevante e importante. Esse é o grupo que trabalha, eu não vou me detalhar muito. Então, eu acho que nós podemos acrescentar na nossa realidade a possibilidade de uma síndrome de oclusão sinusoidal participando na patogênese da agressão hepática no curso do COVID. O fígado do pós-COVID, a gente sabe que indivíduos com COVID na fase aguda, que apresentam colestase, esses indivíduos, eles precisam mais de ventilação mecânica de quem não apresenta, e a mortalidade é muito maior. Mas o que nós aprendemos do pós-COVID é a ocorrência de uma colangiopatia associada ao COVID-19. Então, em janeiro deste ano, um grupo de Nova York relatou a ocorrência de uma colestase crônica em indivíduos que haviam se recuperado da fase crítica cardiopulmonar da COVID. Esses 3 indivíduos eles tiveram histologicamente uma caracterização de uma colangite esclerosante secundária, com alterações histológicas que os autores acharam que poderia ter características únicas. Eles mostravam grave lesão dos colangiócitos, além de alterações da microvasculatura nos 3 componentes do fígado. Bom, esse é o quadro desses pacientes. A particularidade desses pacientes eram todos pacientes graves, que foram submetidos à ventilação mecânica, que tiveram quadro de instabilidade hemodinâmica significativa. Eles foram polimedicados, como acontece na maioria dos pacientes, e vocês vejam que na entrada a fosfatase alcalina não era alta claramente, mas que à medida que os pacientes evoluíram, a fosfatase alcalina permaneceu elevada, e o estudo de imagem mostra alterações da rede biliar, tanto intra quanto extrahepática, e o estudo histológico mostra graves alterações dos ductos e dúctulos biliares, que mostram-se vaporizados, como vocês estão vendo aqui, às vezes com evidências de necrose, associado a alterações vasculares. Essa é uma arteríola que geralmente acompanha o ducto, e lembrar que a árvore biliar ela é 100% dependente da circulação arterial, diferente do parênquima hepático, que tem o privilégio de receber tanto sangue arterial quanto sangue portal. Então, esses indivíduos provavelmente fazem uma angiopatia, e essa angiopatia reflete nos ductos biliares, desencadeando, então, uma colangiopatia de natureza provavelmente isquêmica. E essa é uma condição progressiva. Vocês estão vendo aqui no tricrômico de Masson a presença de fibrose progressiva. O diagnóstico diferencial é feito com obstrução biliar intra- ou extrahepática, com síndrome ductopênica, mas, sobretudo, com a colangite esclerosante secundária do paciente criticamente enfermo. Tá? Há uma superposição de achados. O que os autores chamam a atenção é que a vaporização dos colangiócitos não é tão proeminente na colangite dos pacientes criticamente enfermos, tá? E que, além disso, nos casos de COVID, além da alteração, há uma alteração vascular, tá? Uma alteração do endotélio, tanto nas arteríolas, quanto na veia porta, quanto na veia central. Os autores, interessante, eles acham que, na realidade, essa condição é uma confluência de condições, ou seja, seriam alterações relacionadas com o que ocorre no paciente criticamente enfermo, associada com um efeito direto do COVID-19. Eu devo chamar a atenção de que ninguém nunca mostrou, de uma forma muito clara, que o SARS-CoV-2 infecta ou tem algum efeito patogênico direto, em vivo, na rede biliar. A colangite esclerosante secundária dos pacientes gravemente enfermos, ela tem vários mecanismos, sobretudo isquemia. Hipotensão prolongada pode levar. Chamar a atenção que o uso de vasopressores, que aumenta a pressão arterial sistêmica, tem um efeito negativo no território esplâncnico. Além disso, respiração mecânica, com pressão expiratória final elevada, também leva a hipofluxo hepático, e às vezes as pessoas esquecem disso. E ventilação mecânica com pronação prolongada tem um efeito aditivo ainda mais grave. Além disso,
durante essas condições, os pacientes com a tormenta de citocinas, eles fazem agressão dos hepatócitos e dos colangiócitos, gerando a produção de bile tóxica. Na realidade, você tira a proteção dos colangiócitos da bile e faz agressão. Além disso, esses indivíduos têm infecção das vias biliares e, ultimamente, tem se chamado a atenção que a ketamina, que é uma droga utilizada na sedação desses pacientes, ela tem um produto do seu metabolismo, que é a norketamina, que se precipita na árvore biliar e que poderia ser responsável por essas alterações. Tá? E no COVID, a gente tem a convergência de todos esses fatores acontecendo, né? Então, esse daqui é um caso onde mostra uma relação entre dose de ketamina, nível de CPR e nível de bilirrubina, mostrando uma correlação entre esses fatores, a presença de alterações anatômicas da árvore biliar e aqui a extração de um cast da via biliar em um desses casos. Esse autor daqui, ele acha que na COVID, provavelmente, a gente está diante do que é classicamente descrito na colangite esclerosante secundária dos pacientes gravemente enfermos e que não teria nada a ver com isso. Um dado importante, eu não consegui ler esse artigo integralmente, eu não consegui baixá-lo. Esses autores, eles descrevem 12 pacientes com essa condição. E o que é importante, desses 12 pacientes que desenvolveram a colangiopatia, apresentaram, em média, 118 dias depois da apresentação do quadro grave, 5 desses pacientes eles foram referidos para transplante, mostrando que rapidamente esses pacientes deterioram sua condição hepática e precisam ser transplantados, chamando a atenção que a mortalidade é alta desses indivíduos e a progressão para a doença hepática terminal é também rápida, em cerca de 12 a 44 meses, e que nós precisamos estar atentos para isso. Esse é o primeiro relato de transplante em pacientes com essa condição e que parece que os pacientes respondem muito bem. Esse é um segundo caso, eu não vou me deter aqui. Na nossa casuística, nós temos hoje 5 casos biopsiados. Vocês podem ver que todos eles são indivíduos que apresentam fosfatase alcalina gama-GT alta e que, rapidamente depois da COVID, todos tiveram COVID grave, foram submetidos a ventilação mecânica invasiva e, em pouco tempo, eles desenvolveram sintomatologia. Tá? Eu vou apresentar rapidamente 2 casos. Não vou me deter nos aspectos clínicos, eles são, até certo ponto, repetitivos. Tá? Esse caso, pouco tempo depois, a gente encontra no fígado uma fibrose portal de padrão biliar. Encontramos alterações distróficas dos ductos biliares. Então, os ductos biliares estão distróficos, já existe uma fibrose incipiente nesse caso, destruição de ducto biliar associado, e um dado muito interessante nesse caso é o encontro de trombos nesses espaços porta. Então, paciente apresentando trombo, a gente está vendo aqui fibrose do picrocílios, e um dado interessante, semelhante ao descrito no trabalho original, as artérias, os ramos da artéria hepática, mostrando lesão do endotélio, com vacuolização do endotélio e redução da luz do vaso. Esse é um outro caso, eu já estou terminando, tá? De uma mulher que, em pouco tempo depois de ter alta hospitalar, de uma COVID grave, ela levou cerca de 16 dias internada e entubada, ela apresentou icterícia, disfunção renal e hiponatremia, ela foi polimedicada, como a maioria dos pacientes, ela desenvolveu um quadro claro de colestático e ela foi submetida à biópsia por causa disso. Ela tinha alteração no estudo de imagem das vias biliares, com irregularidade difusa do calibre das vias biliares. Ela apresentava colestase, uma fibrose de padrão, nós chamamos biliar, com coletoestase, tá? A presença de alteração de ductos biliares, vários ductos biliares lesados, tá? Vacuolização de ducto biliar e alterações de artérias, mais uma vez aquele aspecto de vacuolização do endotélio. Por que é que isso está acontecendo e tardiamente, no momento que você não encontra mais rastro do vírus, é um enigma. Está aqui, ó, bem claro, o ducto lesado
e, ao lado dele, uma artéria também lesada, levando a crer que essa é uma manifestação de uma colangiopatia de base isquêmica. Tá? Bom, eu acho que nós temos necessidade de organizar protocolos clínicos patológicos para uma investigação mais sistemática do comprometimento hepático. É necessário ainda a realização de autópsias completas ou minimamente invasivas, com coleta de material para uma avaliação morfológica ampla, incluindo métodos avançados. Quando eu digo métodos avançados, inclui imunohistoquímica e biologia molecular. Uma avaliação canônica das alterações histológicas por patologistas com formação em fígado e proceder em estreita correlação com dados clínicos patológicos. Eu queria dedicar essa sessão de hoje à memória de Sherif Zaki. Sherif Zaki foi o patologista-chefe do CDC de Atlanta até antes de ontem. Nós o perdemos tragicamente num acidente doméstico, ele tomou uma queda em casa e faleceu. Esse foi o homem que encontrou o ebola, esse foi o homem que, em 2003, estava no Brasil quando foi publicado o trabalho dele mostrando que o SARS-CoV-1 era um coronavírus, uma publicação no New England Journal of Medicine. Então, eu gostaria de dedicar essa sessão à memória desse patologista fantástico que nos deixou, mas que deixa uma obra e um legado absolutamente perene. Muito obrigado. Obrigada, doutor Freitas, por sua, como sempre, brilhante apresentação, seus ensinamentos. Eu tenho certeza que nós vamos incluir aí na nossa linha de cuidado uma linha de protocolo para definir essas patologias hepáticas de uma forma que possa abranger outros centros, e eu quero lhe convidar para moderar isso, obviamente. Tá? E eu acho que a homenagem foi muito merecida, extremamente merecida. Vamos dar sequência, então, convidar a doutora Natália Queiroz, quero convidar o Antônio Carlos para apresentá-la. Bom, boa noite a todos, para aqueles que eu ainda não tinha encontrado aqui, que entraram depois do início. É uma honra apresentar a doutora Natália Queiroz, hoje responsável pelo serviço Gastrodor, pelo serviço de gastrohepatologia do Hospital Santa Cruz. Doutora Natália tem uma formação brilhante na USP, onde fez doutorado, participava do ambulatório de doença inflamatória intestinal, mais do que uma Rising Star da doença inflamatória intestinal no Brasil, já é uma referência nacional em doença inflamatória intestinal, e vai ser uma honra ouvi-la aí sobre as lições aprendidas da Covid-19 e as alterações gastrointestinais. Natália, o palco virtual é seu aí. Obrigada, doutor Antônio Carlos, por essa introdução tão gentil. Não canso de falar e lhe agradecer por todo o seu apoio aqui nessa minha nova posição do Gastrodor do Hospital Santa Cruz de Curitiba. Eu estou bem feliz com a minha equipe. Hoje eu tenho uma colega da minha equipe, que é a Daphne, também uma estrela aí na hepatologia, e só posso lhe agradecer por toda essa oportunidade. E hoje o tema da minha aula é sobre as lições aprendidas em gastrohepatologia com foco nas alterações gastrointestinais causadas pela Covid-19. E eu queria fazer uma espécie de um bate-papo, respondendo às principais perguntas que surgem. Para começar, quais os principais sintomas digestivos e com que frequência ocorrem na Covid-19? Então, nós sabemos que o trato digestivo também é porta de entrada do vírus SARS-CoV-2. E nesse relato inicial, que avaliou todos os trials e estudos retrospectivos, séries de caso, que relatavam manifestações clínicas da COVID, numa análise de mais de 2.000 pacientes, foi evidenciado que quase 80% dos pacientes apresentam algum sintoma gastrointestinal ao longo da doença. E os sintomas mais frequentemente relatados são anorexia, diarreia, vômito, náusea, sangramento gastrointestinal e dor abdominal, principalmente no contexto da COVID grave, por toda a alteração que já foi descrita aí de forma brilhante
pelo nosso colega. E nós sabemos também que a diarreia é o sintoma mais frequente e ela ocorre, em média, 3 dias após o início das primeiras manifestações. De uma forma geral, a diarreia dura de 1 a 14 dias e a gente sempre deve descartar o Clostridioides difficile, né, porque principalmente no contexto de internação hospitalar e pacientes com comorbidades, essa é uma infecção que pode mimetizar as alterações gastrointestinais da COVID, e lembrar também que muitos dos medicamentos que foram utilizados, e muitos foram utilizados até com bastante frequência aqui no Brasil, como foi o caso da hidroxicloroquina, podem cursar com sintomas gastrointestinais, né? Tanto os antivirais quanto a hidroxicloroquina e a azitromicina. E quais os sintomas gastrointestinais mais frequentes em pacientes graves? Os principais sintomas também são a diarreia, né? E nós sabemos que aqueles pacientes graves, eles têm uma frequência maior de anorexia e dor abdominal. Eu particularmente tive uma experiência aí de ser chamada para avaliar alguns pacientes na época da segunda onda, principalmente pacientes jovens, internados em UTI com sangramento gastrointestinal por isquemia intestinal. De pacientes super difíceis de manejar, frequentemente, às vezes me ligavam lá do Sírio perguntando se a gente poderia fazer como conseguir fazer uma mesalazina através de sonda nasointeral, como diluir, e a gente não tinha muitas opções terapêuticas porque era realmente, como o colega explicou, consequência de todo esse processo que resulta em isquemia no paciente grave com COVID. E a diarreia ela pode ocorrer por vários motivos, tanto por uma ação direta do vírus, nós sabemos que existem receptores da enzima conversora de angiantecinogênio no trato gastrointestinal, e também em decorrência de medicações e por esse quadro de hipoxemia, choque e hipercoagulabilidade, cursando com isquemia, principalmente aí nos pacientes graves. E é possível ter COVID-19 somente com sintomas digestivos? Eu trouxe aqui uns relatos iniciais onde existia aí alguma dúvida. Nós vimos muitos casos, né, agora, principalmente ao longo do último ano, principalmente casos mais brandos em pacientes já vacinados, onde a manifestação gastrointestinal ocorreu de forma exclusiva, mas isso já tinha sido descrito, sim, na primeira onda. Eu trouxe aqui um relato de 9 pacientes com sintoma gastrointestinal com 1 a 3 dias antes da consulta, 6 tinham anorexia, 3 com diarreia, náusea e vômito, 5 com febre e sintomas respiratórios 2 a 5 dias após a admissão, 4 sem sintomas respiratórios ou febre, todos tinham TC alterada na admissão, tinham leucócitos fecais e sangue oculto presentes e nenhum foi encaminhado à UTI e receberam alta com sintomáticos. De uma forma geral, os sintomas gastrointestinais, eles ocorrem dentro ali de algum sintoma respiratório, mas nós vimos também que é possível ter eu recebi alguns pacientes de consultório, até se o doutor Antônio Carlos quiser comentar depois, com uma diarreia mais persistente pós-Covid também. E até quando a gente pode observar a negativação do suave orofaríngeo? Até quando, a partir da negativação desse suave orofaríngeo, o vírus ainda pode ser detectado nas fezes e quais são as implicações disso? Então, nós temos alguns relatos de pacientes que tinham, de casuísticas onde foi avaliado o PCR nas fezes, com uma prevalência de PCR fecal entre 35% a 50% dos pacientes, e observem que a maioria dos pacientes persistem com o PCR fecal mesmo após a negativação do PCR respiratório. E esse tempo em que o PCR fica positivo nas fezes após a negativação do PCR respiratório varia aí entre um período de 7 a 11 dias. Lembrando que a PCR fecal, ela se positiva 2 a 5 dias a partir da PCR respiratória, e essa PCR nas fezes não se relaciona com sintomas digestivos. Então, muitas vezes esses pacientes persistem com a eliminação desse PCR nas fezes e muitas vezes nem têm manifestações gastrointestinais. E a positividade do PCR fecal
ocorre por mais tempo em pacientes que vêm em uso de corticoides. E as principais implicações dessa eliminação persistente do vírus nas fezes é esse potencial de transmissão fecal oral, resultando também em contaminação de profissionais de saúde, e se questiona aí se poderia ser utilizado como um protocolo de cura esse PCR fecal, uma vez que seria a maior persistência do vírus detectado, né, após uma infecção. Agora, puxando um pouquinho para a doença inflamatória, nós aprendemos muitas lições ao longo desses últimos 2 anos. Hoje nós já sabemos que os nossos pacientes com doença inflamatória, eles não apresentam risco maior de infecção por SARS-CoV-2 e a evolução nesses pacientes não parece ser também pior do que pacientes sem doença inflamatória. Muito possivelmente porque os nossos pacientes têm uma maior aderência às medidas de distanciamento social e higiene, então, por saberem que são imunossuprimidos, eles têm um comportamento de pacientes de risco para a infecção mais severa. Também não há um relato de casos assintomáticos e os pacientes com doença inflamatória, em geral, são mais jovens e têm menos comorbidades. Então, os primeiros relatos ainda da primeira onda da China e também o relato da Itália, que foi o primeiro epicentro da epidemia na Europa, mostraram ali realmente uma proteção dos pacientes com doença inflamatória, com medidas de teleconsulta, orientações por telefone, mantendo esses pacientes em casa com orientações, saíram até algumas publicações sem relato nenhum de infecção nessa população. Mas mais posteriormente, conforme evolui da pandemia, algumas casuísticas onde foram descritas a porcentagem total de pacientes acometidos dentro de uma coorte de pacientes com doença inflamatória, foi possível calcular a incidência da COVID-19 nos pacientes com DI. Essa incidência hoje ela já é maior, né? Tanto nos pacientes com DI quanto sem DI, mas nessa publicação do final do ano passado, uma revisão sistemática de todos os estudos que avaliaram a incidência da COVID-19 nos pacientes com DI, foi relatada uma incidência de 0,3%, sendo que a incidência da população geral nesse mesmo período era entre 0,2 e 4, então os pacientes com doença inflamatória estavam ali no limite inferior da incidência relatada para a população geral. Mas, sem dúvida, as principais lições aprendidas vêm do registro SecureABD. O registro SecureABD é um registro internacional que incluiu pacientes com doença inflamatória intestinal que desenvolveram a COVID-19, médicos ou qualquer médico ou qualquer profissional de saúde poderia incluir pacientes nesse registro. Mais de 6.000 pacientes já foram catalogados. E hoje nós temos aí uma taxa de mortalidade relatada em torno de 1%. Nós tivemos acesso aos dados que foram incluídos no SecureABD dos países da América Latina, porque principalmente ali durante a segunda onda houve uma preocupação, será que os nossos pacientes eles podem ter um comportamento pior da COVID-19 porque o nosso sistema de saúde está mais pressionado, a gente não tem a mesma quantidade de respirador, por exemplo? Isso não foi observado, então nós conseguimos avaliar 277 pacientes de todos os países da América Latina e a taxa de mortalidade foi semelhante à relatada a toda a população, a coorte global. Também as taxas de hospitalização e necessidade de UTI foram semelhantes. Nós tivemos a oportunidade, através de um trabalho que nós fizemos junto com o GDIB, de criar uma ferramenta online onde os pacientes poderiam se cadastrar e se autoclassificar entre sendo pacientes de alto, moderado ou baixo risco. Isso também rendeu uma publicação para a gente. De fato, a maioria dos pacientes com doença inflamatória, eles são classificados aqui no Brasil como risco moderado, como já era esperado. Então, os pacientes em uso de imunossupressores cronicamente, eles devem ser considerados como pacientes de risco moderado para a COVID severo. E nós tivemos a oportunidade também de fazer um follow-up desses pacientes. Então, dos 3.500 pacientes que responderam a esse survey online, nós fizemos um follow-up dos pacientes que desenvolveram COVID-19 e nós identificamos 74 pacientes com doença inflamatória que desenvolveram COVID. Esses dados foram apresentados no AABD do ano passado e nós observamos que 64% dos nossos pacientes
tinham sintomas gastrointestinais atribuídos à Covid-19, sendo o mais comum deles a diarreia. Então, realmente, a Covid-19 pode entrar aí como um fator precipitador, né? E a gente fica sempre com aquela dúvida: será que o paciente ele está entrando em exacerbação da doença ou será que essa exacerbação, esses sintomas são puramente relacionados à Covid? A gente inicialmente acreditava que a Covid não aumentaria essa calprotectina fecal e essa calprotectina fecal poderia identificar aqueles pacientes que exacerbaram por conta da doença inflamatória e os que exacerbaram por conta da Covid-19, né? Mas hoje nós já sabemos que a Covid-19 também eleva a calprotectina fecal, então numa situação de exacerbação no paciente com doença inflamatória que desenvolve sintomas gastrointestinais, a gente tem uma certa dificuldade de identificar até onde esses sintomas são por exacerbação da doença, até onde esses sintomas são pela infecção. Com relação ao risco das medicações, nós tivemos uma publicação bem recente, tem menos de um mês, essa publicação do registro SecureABD, onde foi possível fazer uma análise mais acurada, com a inclusão de mais de 6.000 pacientes, e observou-se, então, que os corticoides são as medicações que estão implicadas aí com um maior risco de desfechos desfavoráveis da COVID, então os corticoides estão consistentemente associados a um aumento do risco de hospitalização, COVID severo e óbito. Os biológicos, tanto os anti-TNFs quanto anti-interleucinas e anti-integrinas, não são associados a desfechos adversos e, muito provavelmente, principalmente aqui para a classe dos anti-TNFs, essas medicações podem exercer um potencial efeito protetor, porque a imunossupressão sistêmica, o bloqueio dessas citocinas poderia minimizar aquela cascata de citocinas causada pelo SARS-CoV-2. Com relação aos aminosalicilatos, surgiu uma grande dúvida, porque dados preliminares foram desfavoráveis e mostraram aí alguma associação com hospitalização em pacientes sem uso de aminosalicilados, mas nessa análise atualizada, com mais dados, não houve uma associação com desfechos adversos. E também, numa análise preliminar do registro SecureABD, que incluiu 1.400 pacientes, foi relatado aí um papel das tiopurinas como uma medicação implicada em um risco maior de desfechos severos. Já nessa análise maior, que foi mais consistente, foram identificados mais de 600 pacientes que vinham em terapia combinada e, de fato, a associação de anti-TNF com azathioprina se associou com um risco maior de necessidade de hospitalização ou óbito. No entanto, a associação de anti-TNF com metotrexato não foi verificada essa associação. E como nós devemos manejar o paciente com DI que desenvolve COVID? Isso é muito dependente dos sintomas e também dependente da disponibilidade que nós temos de testes. Eu acredito que sempre vai ser individualizado. Aqui nós temos algum guia de como manejar. São recomendações do IOIBD baseadas principalmente na opinião de especialista, mas de uma forma geral, naqueles pacientes sem sintomas e que não tem nenhuma positivação de teste, nós devemos recomendar fortemente que os pacientes mantenham os seus tratamentos imunossupressores. No entanto, isso aconteceu com alguns pacientes meus, paciente sem sintomas e testou COVID por algum motivo, ou porque o cônjuge positivou, ou porque teve contato com alguém e veio com PCR positivo. O que a gente tem que fazer nesses pacientes? Inclusive, um paciente meu em uso de tofacitinib. A gente deve recomendar a suspensão dos tratamentos por um período de 10 dias para saber se a doença vai realmente se manifestar. E se o paciente continuar sem sintomas, nós devemos reiniciar os tratamentos. No caso de um teste positivo com sintomas de COVID, nós devemos sim suspender os tratamentos. E quando reintroduzir, vai ser uma decisão bem individualizada, que vai depender tanto da atividade da doença. Então, quanto mais o paciente tem uma doença mais grave, severa, a gente deve se preocupar em reintroduzir mais precocemente. Vai depender também da gravidade da COVID, porque quanto mais grave é o quadro de COVID, a gente vai retardar mais para retornar essa imunossupressão. De uma forma geral, recomenda-se que a gente reintroduza pelo menos 3 dias após a fase de recuperação, né, que seria a resolução da febre e sem
necessidade de uso de antipiréticos, melhora dos sintomas respiratórios e pelo menos 10 dias do primeiro sintomas. E se nós formos utilizar uma estratégia baseada em teste, aqui eu acho que bem utópico, né? Mas o IOEBD recomenda, acho que não se aplica muito na nossa realidade, recomenda 2 testes negativos consecutivos para a reintrodução. Eu, nenhum dos meus pacientes que desenvolveram COVID, eu usei essa estratégia, eu utilizei mais os parâmetros clínicos mesmo. Então, de mensagens finais, eu deixo que nós devemos lembrar que existe a presença de receptores ACE no esôfago, estômago e intestino, e os quadros gastrointestinais podem se dar tanto por ação direta do vírus ou serem secundários a medicamentos utilizados para tratar a própria doença. Os casos mais graves com comprometimento do estado geral e da perfusão tecidual podem levar a sintomas gastrointestinais. A doença inflamatória intestinal, independente do seu tratamento, não aumenta o risco de se contrair a COVID-19, e o risco aumentado de complicações da COVID-19 nessa população com DI, em geral, se relaciona à idade, comorbidades e uso de esteroides, e as decisões devem ser individualizadas com relação ao manejo das medicações de DI na ocorrência da COVID-19. Muito obrigada. Obrigada, doutora Natália, por sua explanação, conceitos novos trazidos aqui. Nós vamos deixar as perguntas para o final, que nós temos aqui, estamos recebendo algumas perguntas. Vamos convidar agora a doutora Daphne Morsoleto para falar sobre fígado no pós-Covid. Daphne, por favor, pode iniciar. Oi, boa noite. Fiquei super feliz, só deixa eu abrir minha aula aqui. Fiquei super feliz de ser convidada para essa aula, até porque eu tinha apresentado um caso sobre esse tema. E a outra coisa que eu fiquei muito honrada foi de ser convidada justamente para um evento comemorativo. Então, como comemoração, eu queria que minha aula fosse assim divertida no final das contas. Eu até tinha trazido alguns dados que eu resolvi não colocar porque eu era uma das últimas, mas só lembrando, né, que quando a gente fala de Covid-19, a gente fala de uma doença que acometeu quase 260 milhões de pessoas no mundo, que já matou 22 milhões de pessoas, que já matou dessas 258 milhões, 22 milhões foram no Brasil, que já matou mais de 5 milhões de pessoas, e dessas mais de 600 mil foram no Brasil. E aí, quando eu fui pesquisar sobre as lições que aprendemos no Covid-19, o que mais chamou minha atenção é que tem um artigo de julho desse ano que traz esse título. Eu achei o título bem interessante para começar a aula, né? Que é bem claro, assim, né? Elevação de enzimas no paciente com Covid, olhe, mas não se preocupe muito, né? Eu vou aproveitar que o Dr. Luiz falou bastante sobre alguns temas para me ater a alguns detalhes, então. Só lembrando que é o receptor da enzima convertora de angiotensina 2, esse receptor, então, é o receptor que faz essa ligação viral, é bem presente nos alvéolos pulmonares, nos colangiócitos e nas células renais. Então, acreditava-se que os pacientes com COVID tivessem uma manifestação hepática por este motivo, visto que é um receptor que adere ao vírus, né? E que é um dos que favorecem a lesão pulmonar relacionada a isso. Observando esses receptores, eles estão presentes em 60% dos colangiócitos e bem menos, em torno de 4% dos hepatócitos somente. Então, esperava-se, na época, que a gente tivesse alterações muito mais significativas da parte de colestase do que de alterações hepatobiliares. Mas não foi o que encontramos, né? O que encontramos foi que os pacientes tinham muito mais alterações de transaminases e que a fisiopatologia era muito mais complexa do que simplesmente um vírus encontrado no colangiócito por ter um receptor positivo. Então, existe lesão hepática de hipoxemia, inclusive com a disfunção de hipóxia-reperfusão. Existe a cascata inflamatória, com a tempestade de citocinas que foi descrita em
quase todas as entidades médicas, né? Existe um dano endotelial com tromboinflamação e inclusive tromboembolismo dentro dos sinusoides. Existe dano mitocondrial, inclusive, que é uma das justificativas por que o TGO aumentava mais do que a TGP. Existe a outra justificativa de que esse dano podia ser muscular. Tá? Sempre lembrando também que existe a injúria, que a gente tem que lembrar do DILI, né, da injúria hepática induzida por drogas, visto que esses pacientes usam uma polifarmácia. E da falência cardíaca levando à congestão. Esses pacientes, então, observando os pacientes, principalmente os pacientes graves, eles tinham hepatite, congestão hepática, proliferação de células de Kupffer, esteatose, colestase e trombose. E aí vem o questionamento, quem são os pacientes que têm alterações de bioquímica hepática, quem são os pacientes que realmente têm envolvimento hepático, e não só alteração de enzimas, como doença hepática relacionada ao vírus. Em 2020, a gente sabia que até 70% dos pacientes com COVID alteravam transaminases. Essa alteração era precoce e predominantemente, então, de transaminase, não da parte colestática. Estranhamente, já sabia-se que a expressão do ACE2, que é essa enzima conversora esse receptor da enzima conversora de angiotensina 2, era maior em colangiócitos, mas não havia descrição de colestase em 2020. O aumento das transaminases parecia ter um fator de risco bem claro de desenvolvimento de doença pulmonar grave, e os achados da patologia, como já foi descrito na primeira aula, eram de autópsias de pacientes que faleceram, lembrando que em 2020 a maioria dos pacientes que faleceram entre a segunda e a sexta semana de doença. Então, era uma doença até de pouco tempo de evolução, ou de biópsia pós-morte, né? E esses achados de biópsia constavam inflamação, microtromboses, esteatose microhemático-vesicular e a necrose de zona 3. Mas foi em 14 de janeiro de 2021 que tudo mudou, com o artigo que já foi apresentado hoje, que é esse da nova entidade como uma colangiopatia pós-Covid-19. O artigo traz uma descrição sobre colangiopatia do doente crítico, que inclusive existia uma discussão na literatura sobre a existência ou não dessa entidade, né? O artigo descreve 3 pacientes adultos jovens, sem comorbidades, que desenvolveram colestase na recuperação de um quadro grave cardiopulmonar de Covid-19. O quadro clínico histológico era semelhante à colangite esclerosante, a colangiopatia do doente crítico. A histologia mostrava uma injúria ductal grave, microangiopatia, mas nesses 3 casos, a imagem radiológica não era significativa, e o pico de transaminase fosfatase alcalina acontecia acima de 100 dias do diagnóstico. Nos artigos de 2019, que comentavam sobre as alterações hepáticas no COVID, nenhum deles escrevia pacientes com tanto tempo de doença, o que também chamou a atenção. Mas nesse artigo, quando ele avalia as drogas que foram colocadas para o paciente, ele avalia somente essas. Então, eu quero chamar a atenção de que nos 3 pacientes, as únicas 2 drogas que eram concomitantes eram a azitromicina e hidroxicloroquina. Lembrando que esse artigo foi feito numa época que a gente... ele foi analisado numa época que a gente não tinha muitos estudos, então nem todos os pacientes tinham tocilizumab, nem todos os pacientes, inclusive, usaram corticosteroides. E aí, eu trago esse artigo, que é o artigo dos 12 pacientes. Até depois eu mando esse artigo para você, Luiz, se você quiser, porque ele é bem interessante mesmo, até porque ele descreve paciente a paciente, ele coloca paciente 1, paciente 2, paciente 3. Então, são 12 pacientes que corresponde a 0,59% das internações daquele hospital, com uma idade média de 58 anos, sendo 11 homens e uma mulher. A expressão do ACE2, ela é mais significativa no sexo masculino do que no feminino, que pode ser uma justificativa para isso também. Somente um paciente tinha histórico de doença hepática prévia, era uma doença hepática gordurosa não alcoólica sem cirrose.
E o tempo entre o diagnóstico de COVID e de colangiopatia foi 118 dias. O pico médio de fosfatase alcalina foi de 1.855 e os 12 pacientes tinham achados característicos na ressonância, o que é um pouco diferente do artigo anterior, que nenhum dos pacientes tinham achados significativos na ressonância. Aqui, então, 92% tinham perolização da árvore ductal, espessamento da parede ductal e alto sinal na difusão peribiliar, o que é muito semelhante ao que acontece na colangite esclerosante primária. Somente 4 pacientes foram submetidos à biópsia hepática, e a biópsia também não dizia muita coisa, exceto pela obstrução aguda ou crônica do ducto sem destruição ductal, e um pouco de perda ductal nos espaços porta. 4 pacientes foram a óbito, um por úlcera duodenal perfurada, 2 por sangramento, 1 por sangramento gastrointestinal e 1 por hemoperitônio após uma paracentese de alívio, e 1 paciente por colangite recorrente. 5 pacientes foram avaliados para transplante de fígado. Um deles foi a óbito, que é esse paciente de cima, então, da colangite recorrente. 1 está em avaliação. 2 não foram aprovados, visto que os pacientes desenvolveram disfunção de múltiplos órgãos. E 1 foi transplantado, mas o transplante foi intervivos. Chama atenção também nesse artigo que o que eles procuram de medicamentos para justificar a DILI também não tem a ketamina, que é o que depois foi criticado. Aqui o caso do transplante, então é um caso que foi descrito, não é o mesmo caso transplantado no artigo anterior. Esse é de um paciente obeso, grau 3, de 47 anos, mas que tinha um quadro clínico, laboratorial e de imagem semelhante aos anteriores. Houve uma evolução progressiva. O paciente do artigo anterior, ele transplantou por colangites de repetição. Esse foi um transplante por MELD. O MELD no transplante foi 37. E o artigo termina mostrando que 7 meses após o transplante o paciente está bem, perdeu 50 quilos e ainda encontra-se em hemodiálise. Quando a gente vai avaliar, então, a hepatotoxicidade relacionada à ketamina, a gente tem que lembrar que a ketamina é um anestésico utilizado geralmente na indução anestésica e não na manutenção da sedação. Os casos publicados pré-COVID de colangiopatia relacionada à ketamina era de uso recreacional e abusivo. Então, eram pacientes expostos várias vezes à ketamina, o que não é esperado no meio médico. E aí começou todas as correspondências, tanto no Journal of Pathology como em outras revistas científicas, falando sobre o uso da ketamina e o risco de colangiopatia em pacientes com COVID, visto que previamente à pandemia já havia sido descritos quadros muito semelhantes aos quadros que a gente estava vendo agora. Eu achei bem interessante esse dado quando eu fui avaliar os meus pacientes, porque alguns pacientes que eu recebi, isso eu já falei para quem assistiu o caso que eu apresentei, vinha falando que nunca tinha usado ketamina, né? E é muito difícil, porque você tem que entrar no prontuário e avaliar dia a dia a prescrição da UTI. E nesses pacientes, inclusive, em todos os meus pacientes, eu encontrei a ketamina. E no caso que eu apresentei aqui na Redditor, ela tinha usado 31 dias de ketamina, que é uma coisa que não era esperado. Isso aconteceu no Brasil por causa da crise dos anestésicos, né? Onde faltou midazolam, faltou propofol, faltou tudo. O caso eu vou acabar nem discutindo, porque foi apresentado já pelo Dr. Luiz, que apresentou muito bem. E só lembrando, então, que sobram duas entidades conhecidas para essa destruição da árvore biliar, que é a ketamina, entra na hepatotoxicidade relacionada a drogas, e a colangiopatia do pós-Covid. Na colangiopatia do pós-Covid, então, nesses pacientes que foram avaliados, a gente não conseguiu encontrar a inclusão, partículas virais, a presença do vírus no tecido hepático. Então, a evidência de lesão hepática, citopática direta, ela é baixa.
mostrando que esse quadro ele é muito mais importante em pacientes extremamente graves, que fizeram hipoxemia, falência respiratória, que tiveram a tempestade de citocinas. Na descrição dos 12 pacientes daquele artigo, ele escreve, inclusive, quantos pacientes entraram em ECMO, quantos pacientes tiveram parada cardíaca durante o internamento. E o tempo de prona também foi importante. O que a gente leva de aprendizado disso é que a alteração hepática laboratorial ela é muito comum, mas ela, em geral, é transitória. E a colangiopatia do pós-Covid, na verdade, é a sequela de um sobrevivente, de um paciente que, na verdade, nem estaria vivo se a gente não tivesse tanto suporte da medicina. É uma lesão grave e irreversível. Em todos em 11 dos 12 casos, e nos 3 casos apresentados no artigo anterior, foi utilizado ácido ursodesoxicólico sem nenhuma resposta. Não há nenhuma descrição na literatura de algum paciente que tenha recuperado essa colangiopatia pós-Covid. Mas ela tem relação com a gravidade da hipóxia e com o estado crítico. Os casos apresentados na literatura, eles não linkam a exposição ou não à ketamina. Para mim, o que fica de mais importante no fígado pós-pandemia não é o fígado pós-Covid, mas os outros problemas que a pandemia trouxe. Então, o aumento da ingesta alcoólica, o aumento dos casos de dependência, as recaídas e o aumento do número de casos de hepatite alcoólica aguda, inclusive fatais. O aumento da obesidade, dos casos de doença hepática gordurosa não alcoólica, o abandono de tratamentos com recidiva de hepatite B e flare de hepatite autoimune, e os diagnósticos tardios de hepatocarcinoma pela perda de screening adequado. Eu vou agradecer meu grupo aqui de Curitiba. Afeni, muito obrigada por sua apresentação. Sua conclusão foi, assim, fantástica, porque realmente é isso que a gente tem observado. Fantástico, isso aí. E agora vamos passar a palavra para o Zerbino, nosso amigo de projetos, de pesquisa, de vacina. Zerbino, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite mais uma vez, poder participar aqui da hepatologia DOR. Já estou me sentindo em casa aqui na sessão. E eu vou falar hoje sobre a vacinação contra a Covid-19 em portadores de doença hepática, né? Essa foi o título aí da palestra, e eu vou dividir a apresentação aqui em algumas partes, né? Primeiro, caracterizar esse grupo especial, porque ele é considerado um grupo especial. A gente tem alguns grupos definidos dentro do programa de imunização com características específicas, né, que têm recebido recomendações também diferenciadas para vacinação. Quais seriam os benefícios da vacinação nessa população, então, principalmente relacionados ao risco de Covid, né, de formas graves, e também a imunogenicidade e a efetividade das vacinas nesse grupo, aos riscos da vacinação nessa população, então, que riscos, além dos riscos observados na população em geral, a gente já conseguiu identificar nesse grupo, e algumas conclusões que a gente já pode chegar nesse momento com relação à vacinação desse grupo, né, de pessoas portadoras de doença hepática. Então, seriam os pontos em que os pacientes portadores de doença hepática se enquadrariam dentro do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Então, dentro do capítulo lá de imunocomprometidos, a gente lista indivíduos transplantados de órgão, doenças inflamatórias imunomediadas em atividade ou uso de corticoides ou imunossupressores, né? Demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses. Aí, dentro desses imunocomprometidos, aí a gente vai encontrar pacientes transplantados de fígado, pacientes com hepatocarcinoma, enfim, pacientes com doença hepática em uso de
corticoide imunossupressores, e o item específico de cirrose hepática, aí, com as diferentes classificações aí de estágios de doença, que diferem um pouco, eu coloquei abaixo aí, como ele está referido hoje no Manual do Centro de Referência Biológicos Especiais. Então, para a vacinação de rotina, hoje, do Programa Nacional de Imunização, você tem uma categoria de hepatopatia crônica, que é uma categoria mais ampla, né? E que acaba por enquadrar outras doenças que, eventualmente, né, outras não estão previstas aí na classificação para a vacinação de Covid, né? Embora seja bastante ampla, e os casos mais graves, né, nessa parte mais grave, eventualmente vão acabar se enquadrando também nas classificações para Covid, embora entendo que a hepatopatia crônica talvez seja tivesse sido até para a gente manter o padrão, né, como ele como os próprios centros de referência de imunobiológicos já tratam esses pacientes, já acompanham esses pacientes para outras vacinas, em outras campanhas de vacinação, facilitaria se a gente tivesse usado a mesma nomenclatura e a mesma categoria. Eu não vou me ater, as outras palestras falaram com muito mais propriedade aqui sobre a questão do risco, né, dessa população, que a Covid, que a doença pela Covid traz, aqui tantos mecanismos que foram citados aí nas outras palestras, com a citotoxicidade direta, né, a questão da resposta inflamatória, hipóxia e a lesão hepática por drogas. E o que eu acho interessante aqui é que nem todas as doenças hepáticas têm sido verificado esse risco mais elevado para formas graves e óbito, né? Então, nesse quadro de baixo aqui, a gente vê as doenças que têm mais evidência de um risco maior de infecção ou de evolução para gravidade, e aqueles onde ainda não foi observado esse risco, né? Então, nem todo paciente com doença hepática parece ter o mesmo risco para formas graves de Covid-19, né? Saltam em relação à quantidade de evidência produzida até o momento, né? A gente tem mais estudos demonstrando aí a associação entre cirrose, pacientes com cirrose, e os desfechos mais graves da infecção pela Covid. Parece ser das manifestações aí de doenças hepáticas a que tem um pior prognóstico associado ao Covid-19. Então, aqui algumas referências, né? Isso aí, se não me engano, é da própria Sociedade de Hepatologia, né? Mostrando que alguns estudos que demonstraram que pacientes com hepatopatia crônica, né, apresentaram uma maior gravidade, uma maior mortalidade específica e mortalidade geral quando infectados pela Covid. Em pacientes com cirrose, né, estudos mostraram um aumento da mortalidade em até 30 vezes quando comparados com pacientes sem doença hepática, né, infectados por Covid. Então, parece realmente ter ser um marcador de doença grave, né? Então, além da mortalidade, também aumento de hospitalização, de uso de terapia intensiva, ventilação mecânica, hemodiálise, estamos demonstrando essa associação, parece já uma evidência bem forte, e também o risco maior de descompensação hepática em pacientes cirróticos que contraem a Covid-19. Então, é um grupo que, embora não tão homogêneo, né, mas, de uma maneira geral, os pacientes com doença hepática apresentam um risco maior de formas graves de Covid-19. Então, isso é um dos motivos deles terem, então, serem considerados uma categoria de maior risco e, portanto, ter uma recomendação de vacinação um pouco diferente, estarem naquele grupo das comorbidades que foram contemplados antes, né, foram vacinados antes, tiveram indicação do reforço também antes, enfim.
a questão da vigilância pós-marketing, né? Eu acho que vou pular. Então, as recomendações sobre vacinação, né? Essas recomendações, como quase tudo na Covid, né? As recomendações têm saído com um nível de evidência muito pequeno, né? Se comparado com em outras situações. A gente tem vivido isso, né? E a Ana, inclusive, viveu, né? Nós vivemos juntos isso, né, Ana? Os estudos clínicos de vacina são atropelados pelas recomendações de vacinação. Então, antes da gente conseguir gerar as evidências sobre as recomendações de vacina por necessidades do programa, né? Essas recomendações são feitas com evidências pouco ainda robustas, né? Mas a gente pode ver aqui que há um consenso, né, entre tanto o Ministério da Saúde quanto órgãos internacionais na recomendação da vacinação dessa população específica, né, de pacientes portadores de doença hepática, apesar da pouca informação em ensaios clínicos randomizados, né? Então, para citar um exemplo, nos ensaios clínicos de fase 3 das 3 vacinas aprovadas nos Estados Unidos, que foram a vacina da Pfizer, da Moderna e da Janssen, nos ensaios clínicos que foram os ensaios com o maior número de voluntários, né, imunodeprimidos, em geral, não foram incluídos nesses estudos. No fase 3 da Pfizer e da Moderna, 0,6% dos voluntários vacinados eram portadores de doença hepática, e no ensaio clínico da Janssen, 0,5% desses voluntários possuíam alguma doença hepática. Então, assim, o número de pessoas vacinadas antes da aprovação da vacina não permitia concluir sobre a segurança e eficácia das vacinas nesse grupo específico, né? Então, elas foram aprovadas para essa população sem que a gente tivesse uma evidência mais robusta sobre segurança e eficácia nessa população. Mas as recomendações foram feitas com as poucas evidências que a gente possuía naquele momento, e os dados pós-comercialização têm confirmado a segurança e a efetividade nessa população, né? Felizmente. Mas, ainda assim, a gente tem várias lacunas no conhecimento que vêm sendo preenchidas aí ao longo do tempo. Então, a gente, por exemplo, não tem uma clareza ainda sobre tipos de vacina, nem com relação à segurança, nem com relação à eficácia, né? Se há alguma superioridade em alguma das plataformas disponíveis de vacinas contra a Covid para esse grupo específico, né? Se a gente deveria recomendar algum tipo de vacina em detrimento de outras para as pessoas com doença hepática. Os esquemas, né? Também a gente não tem ainda muita evidência do melhor esquema, e por isso também a gente vem passando por modificações nesse esquema, né, como tem sido para todas as populações, para todas as indicações, né? Mas então a gente tem alterações do número de doses, intervalo entre as doses, o tempo de proteção que essas vacinas conferem para essa população específica. São ainda lacunas que a gente precisa ainda preencher, e provavelmente teremos outras modificações nessas recomendações aí ao longo do tempo. A efetividade das vacinas específicas por cada uma dessas condições. Então, a gente tem alguns estudos maiores em pacientes com cirrose, alguns estudos, um número maior de estudos direcionados para transplantados, né, pacientes com transplante hepático, mas a gente não tem ainda dados granulares para cada uma dessas patologias e para os diferentes níveis, por exemplo, de imunossupressão e de estadiamento de doença. E os eventos adversos de longo prazo, né? Também a gente ainda não conseguiu um tempo de observação suficiente para verificar se as vacinas vão ter alguma repercussão a longo prazo no prognóstico e no desenvolvimento dessas doenças. O que a vigilância pós-marketing, então, tem mostrado, né? Já que a gente não tinha uma quantidade de evidências suficiente antes da aprovação, após a aprovação, a gente tem visto que a efetividade das vacinas é alta, principalmente para as formas graves e para óbitos nessa população,
e a gente não tem ainda nenhum sinal de alerta para eventos adversos graves, frequentes nessa população, ou mais frequentes do que na população geral, né? Alguns estudos, então, esses me parece ser um maior estudo de efetividade até agora, um estudo do VA, né, do Veteran Affairs americano, são 20 mil vacinados com cirrose, é um estudo de caso-controle pareado, e o que eles identificaram foi, utilizando as vacinas de mRNA, né, mais vacinados até com a vacina da Moderna do que com a da Pfizer, mas com as duas vacinas de mRNA que estão disponíveis lá naquele país, e eles identificaram, então, uma efetividade de 65% para infecção de qualquer tipo, né, com qualquer clínica, e 100% de efetividade tanto para hospitalização quanto para óbito nessa população, né? Também, algumas coisas que a gente precisa considerar é o tempo curto de observação, né? A gente não tem um tempo grande de observação dessas pessoas, porque a vacina foi feita, o rollout da vacina tem pouco tempo, mas mesmo assim é um dado que, né, uma amostra grande e que é um dado bastante importante para a gente verificar a efetividade e reforçar a importância de vacinar essa população, como a gente viu, uma das que apresenta os maiores riscos de evolução para formas graves de Covid. As vacinas parecem funcionar bem, né? Outros estudos, esse é um estudo menor, mas que tem a vantagem de ser um estudo internacional, que envolve, então, por ser em 8 países, né, ele envolve outras vacinas, além das vacinas de mRNA, e ele basicamente monitorou os casos de infecção, de breakthrough infections, né, pessoas vacinadas que desenvolveram doença. Eles, então, identificaram, nesses registros de pacientes com doença hepática e transplantados de fígado, 342 casos de pessoas com Covid-19. Desses 342 casos em pessoas com doença hepática, 40 casos em pessoas vacinadas. E aí você teve casos em pessoas vacinadas tanto com as vacinas de mRNA quanto com as vacinas de vetor viral, como a da Astra, que nós usamos aqui, as vacinas inativadas como a da Sinovac, né, a Coronavac. E, embora seja um estudo que não tenha o mesmo poder que o estudo anterior, né, pelo N menor, mas ele também não mostrou nenhum caso grave ou óbito em pessoas com a vacinação completa, né? Então, nenhum dos pacientes que tinham recebido 2 doses da vacina evoluíram para terapia intensiva ou óbito nas infecções por Covid-19. Então, o que os estudos de pós-marketing vêm demonstrando é que a vacina parece realmente ser efetiva nessa população de pacientes com doença hepática. Sobre segurança, né? Como falei, a gente não teve nenhum sinal de problemas de segurança, diversos graves nessa população específica, mas a gente tem já alguns relatos de doença hepática associada à vacinação, né? Então, a gente pode ver nesse primeiro artigo, agora de julho, né, onde ele descreve um caso de lesão hepática pela vacina, né, e aí ele faz um compilado de 45 casos, todos com evolução benigna, mas com aumento de transaminase, bilirrubina, alguns mais sintomáticos, outros menos sintomáticos, mas todos temporalmente associados à vacinação contra a Covid-19. E o artigo abaixo já a questão da hepatite imunomediada, né? Nesse caso, da Moderna, né? Quando, nesse artigo, eles fazem uma grande revisão do número de casos já associados, já descritos, né? Para tentar estabelecer uma relação causal, uma vez que uma das grandes dificuldades, né, dos eventos adversos pós-vacinais em campanhas de vacina, onde você tem um número muito grande de pessoas sendo vacinadas simultaneamente, né, que para qualquer manifestação clínica
que tem uma frequência um pouco mais alta, você vai acabar encontrando uma relação temporal. Então, fica difícil você conseguir discernir o que é só uma associação do que seja realmente causalidade, né? Se a vacina está só temporalmente associada ou se ela está realmente causando essa manifestação. Mas a questão da hepatite autoimune, né, tem realmente aparecido um número maior de relatos, né, tentando estabelecer essa relação. Parece realmente haver uma relação. A gente tem existe uma plausibilidade. A gente tem outras vacinas que fazem esse tipo induzem esse tipo de evento adverso também. Então, isso tem sido descrito principalmente com as vacinas de mRNA, até o momento, pelo menos. Aqui um caso de um paciente de 61 anos, né, mostrando aí uma biópsia com inflamação e área de necrose, e também uma boa resposta ao tratamento com corticoide, né? Então, apesar dos casos terem sido, na sua maioria, sintomáticos e com tanto marcadores imunológicos quanto bioquímicos da hepatite autoimune, eles vêm respondendo bem ao tratamento, né? Felizmente, sem evoluções mais graves, né? Então, a gente já tem aí pelo menos 11 casos, né? Esse artigo compila 11 casos de hepatite autoimune associada à vacinação, na sua grande maioria aí associados às vacinas de mRNA, mas todos com uma boa evolução após o tratamento, uma boa resposta ao tratamento. Então, parece ser um evento adverso potencialmente grave, né? Embora ainda a gente não tenha tido ainda evoluções mais graves descritas, e também um evento raro, né? Considerando o número de pessoas vacinadas, o número de doses aplicadas, a própria incidência de base na população dessa doença. Então, a gente considera que é um evento raro, que tem tido uma boa evolução. Em transplantados de fígado, né, que às vezes esses estudos aparecem em imunodeprimidos, né, estudos realizados em imunodeprimidos, às vezes em transplantados de órgãos sólidos, que incluem também transplantados de fígado, mas eles parecem ter, então, especificamente em transplantados, um perfil de segurança equivalente da população geral, né? São vacinas inativadas. O nosso maior problema com imunodeprimidos e segurança de vacina são com as vacinas atenuadas, né? Como a vacina da febre amarela, sarampo, varicela, rubéola. E, no caso, todas as plataformas que a gente tem hoje disponíveis são vacinas inativadas, então elas têm se mostrado seguras em imunodeprimidos, né? A resposta imune humoral, principalmente, tem sido consistentemente inferior nessa população de imunodeprimidos, né? Poucos estudos ainda avaliando imunidade celular em um número pequeno de voluntários. Então, é muito difícil a gente concluir ainda exatamente qual a diferença do comportamento da resposta imunicelular nessa população em relação à população sem imunodepressão, né? E dados assim mais robustos de efetividade nesse grupo, né? A gente tem para a vacina da Pfizer especificamente de 64% para infecção, 58% para infecção sintomática e 87% para óbito com 2 doses, né? Então, apesar de ainda ser uma proteção alta, principalmente para as formas graves, né, ela já é inferior ao que a gente vem observando tanto para pessoas sem doença hepática quanto para as pessoas com doença hepática não transplantados, né, não considerando os transplantados, com dúvida de imunodepressão. Isso foi um dos motivos, aí, os primeiros trabalhos que mostraram então o benefício da terceira dose em pacientes imunodeprimidos, né, em transplantados de órgão sólido. É verdade também que esse é um comportamento semelhante ao que a gente vê para qualquer pessoa, né, esse aumento
dos títulos, primeiro ali da soroprevalência, da presença de anticorpos, aqui nesse primeiro gráfico, quanto dos títulos de anticorpos, a gente vê esse mesmo tipo de resposta também para pessoas não transplantadas, né, sem uso de imunossupressores, mas a questão do aumento do risco de formas graves nos vacinados, né, e na resposta inferior após a segunda dose, fez com que se fosse, então, recomendada a terceira dose para esse grupo mais precocemente. Então, aqui é um estudo que também tentou verificar os fatores que poderiam estar associados a essa resposta, a falta de resposta imune humoral em pacientes transplantados. E o que ele identificou basicamente são os marcadores de imunodepressão, né? Então, o uso de mais de um agente imunossupressor, os níveis séricos, nesse caso ali, tacrolimus, enfim, foram os que se mostraram associados a não resposta ou uma resposta inferior de imunidade humoral a 2 doses de vacinação, né? Foram esses primeiros estudos que determinaram, então, a aplicação de uma terceira dose, que é diferente da dose de reforço que veio sido aplicada, né? Esse é o esquema vacinal recomendado hoje no Brasil, está aí reforçando aí a questão da data aí do lado, porque isso tem mudado com uma frequência bastante alta, né? Mas, nesse momento, a recomendação para os pacientes com qualquer hepatopatia crônica é a mesma da população em geral, né? Para todos acima de 18 anos. Então, são 2 doses da vacina, mais um reforço, 5 meses após a segunda dose. A questão dos pacientes vacinados com a vacina da Janssen ainda está um pouco nebulosa sobre qual vai ser realmente a recomendação, né? Na nota técnica que o Ministério soltou, ele acabou não entrando na questão dos vacinados com a vacina da Janssen, né? Embora na apresentação na entrevista coletiva do Ministério houve uma recomendação de uma segunda dose de vacina da Janssen e depois um reforço, que é uma recomendação que não é feita em nenhum outro país que utiliza a vacina da Janssen também. Então, a nota técnica acabou saindo sem a recomendação específica para quem fez Janssen. Mas a gente tem um contingente muito pequeno de pessoas vacinadas com Janssen na primeira dose no país, né? Muito poucas doses foram utilizadas para a primeira dose. A gente está recebendo agora a maior quantidade de doses. Então, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, são 130 mil pessoas vacinadas com Janssen, um contingente bem inferior ao que receberam as outras vacinas. E para os imunodeprimidos, a recomendação atual são 2 doses de qualquer uma das vacinas, né, que são utilizadas no programa, mais uma dose adicional 28 dias após essa segunda dose. É uma diferença, né? Então, para os pacientes com hepatopatia crônica, assim como para os outros adultos acima de 18 anos, essa terceira dose ela é um reforço, né? Então, a gente tem aí 5 meses de intervalo onde você tem uma maturação do sistema imunológico, a nova apresentação do antígeno funciona, então, como um booster, mesmo, um reforço onde você alcança níveis séricos mais altos do que um reforço mais precoce. No caso dos imunodeprimidos, realmente uma dose adicional, seria um esquema de 3 doses, né? Então, é possível que a gente tenha aí um reforço ainda sendo recomendado para os imunodeprimidos, no caso, nesse momento, 5 meses após essa terceira dose. Então, tem uma diferença entre a recomendação de um reforço e, no caso dos imunodeprimidos moderados a grave, imunodepressão moderada a grave, uma terceira dose, aí 28 dias após a segunda dose. O reforço adicional, então, ele deve ser feito preferencialmente com a vacina da Pfizer e, na indisponibilidade dela, ou havendo alguma contraindicação, com a vacina da Astra ou da Janssen. A vacina da Coronavac não está sendo recomendada para ser utilizada como um dos reforços. Algumas observações específicas aí para os pacientes transplantados, né, são, então, aguardar 6 semanas após o transplante para receber qualquer dose da vacina, COVID-19. Idealmente, o intervalo considerado ideal seriam 3 meses, mas, considerando-se o risco epidemiológico, a necessidade de se vacinar
as pessoas mais rapidamente. Então, 6 semanas já seria um intervalo aceitável. Os potenciais, então, doadores intervivos de fígado, receptores, devem receber a segunda dose, devem completar o esquema inicial pelo menos 2 semanas antes do transplante, né, para a gente conseguir uma resposta efetiva, né, o ideal, antes do transplante. O transplante do doador falecido não deve ser postergado por conta da vacinação, né? Então, assim, a vacinação não deve interferir na programação do transplante. A imunossupressão também não deve ser alterada em função da vacinação, né? Então, por conta da vacinação, você não deve reduzir antes de vacinar ou após a vacinação para conseguir uma resposta melhor. E deve considerar também adiar a vacinação em caso de rejeição aguda e quando o tratamento da rejeição estiver em curso, né, até que a imunossupressão basal seja restabelecida. Esse adiamento da vacinação ele acontece também por outras doenças agudas, doença febril aguda, então, mas é importante reforçar que no caso dos transplantados, a rejeição também é uma indicação de adiamento da vacinação. Agora, essa questão sempre vai ser relativa, né, em função do risco epidemiológico no momento em que se está considerando a vacinação, né? Então, assim, numa situação que a gente vive hoje no país, com uma incidência de casos muito baixa, né? Um risco muito baixo e uma circulação viral em níveis mais baixos desde que a gente iniciou a pandemia. Então, nesse momento, faz mais sentido aguardar, né? E fazer esse adiamento da vacinação nessas situações. Mas numa situação onde a gente tem um risco muito alto, pode ser que seja mais importante vacinar. Então, isso vai ter que ser decidido aí sob a luz do risco epidemiológico no momento em que isso estiver acontecendo. Então, algumas conclusões, né? Então, pacientes portadores de doença hepática têm maior risco de formas graves de Covid-19, especialmente pacientes com cirrose, né? Isso parece a evidência mais forte nesse sentido, né? A Covid-19 aumenta também o risco de descompensação em pacientes hepatopatas, então tanto os pacientes hepatopatas têm infecções por Covid mais graves, quanto a infecção por Covid também agrava a doença hepática, né? As vacinas contra a Covid-19 são seguras para essa população, a segurança para essa população é a mesma que a gente tem verificado para o resto da população, né? Pessoas sem doença hepática. E hepatite autoimune parece ser uma complicação rara da vacina contra a Covid-19, principalmente as vacinas de mRNA, embora a gente também tenha alguns casos descritos em vacina de vetor viral, mas parece mais associada a essa vacina de mRNA, embora não haja um risco mais alto em pessoas com história de doença autoimune ou com história de doença hepática. A imunogenicidade das vacinas é inferior em portadores de doença hepática, especialmente em transplantados, e a eficácia é alta com 2 doses, né, e provavelmente maior ainda com 3 doses. Então, a gente espera que a efetividade, a gente ainda não tem muitos dados para avaliação de efetividade com 3 doses, porque é uma recomendação mais recente ainda, mas a gente imagina que com a 3ª dose, né, essa efetividade tem se aproximado mais ainda da população em geral. Então, a vacina, o bom é que a vacina parece funcionar melhor nos pacientes que têm um risco de forma mais grave, que seria o caso dos pacientes com cirrose, né, e nos pacientes nos transplantados, pacientes imunossupressores, em que ela parece não funcionar tão bem, a doença parece também não ter um comportamento tão mais agressivo, como no caso da cirrose. Eu acho que é isso. Estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer comentário sobre a vacinação desse grupo. Obrigado. Muito obrigada, Serpino. Quero pedir aos colegas que olhem o chat, temos várias perguntas para serem respondidas, vários agradecimentos. Eu vou passar a palavra para o Paraná. E, antes disso, eu quero agradecer. Se o Paraná achar que deva fazer alguma coisa do chat, veja como você acha melhor. Agradecer mais uma vez aos palestrantes, aos colegas que nos assistiram até o momento, aos meus
parceiros aí, moderadores, Paraná e Tuninho. Paraná, um agradecimento especialíssimo a você. E, como não poderíamos deixar, deixei para o final para dar um destaque ao nosso querido Idor, que tem nos ajudado ao longo do ano todo em vários projetos de pesquisa que estão por vir, e desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Nos encontraremos em janeiro. Paraná, você vê o que você quer comentar do chat, aos colegas peço que respondam as perguntas do chat, muito elogio, e agora é com você, meu querido amigo. Ana, só lembrando que ontem foi aniversário do nosso queridíssimo Paraná, né? Então vai aqui Nem o me fale abraço isso. carinhoso. Olha um mico que eu nem falei com ele, mas não deu tempo. A gente canta parabéns ao vivo. Depois dos 60, a gente já não comemora nem conta, né? É adversário, não é aniversário. Isso aí. Eu acho que a gente já está... Eu cheguei atrasado, quem chega atrasado não diz nada. Quero até pedir desculpas, mas teve um choque de agenda. Pedir desculpas. Eu não sei se temos tempo para nenhum comentário, para algum comentário, mas quem decide é você. Eu, da minha parte, gostaria só de agradecer. Estou muito feliz aqui, vendo todos vocês, especialmente Ana, grande amiga de décadas e companheira. Toninho, um amigo mais recente, mas que a gente se entende muito bem, né? E todos vocês. Eu acho que, para mim, a construção do Hepatodol foi uma das boas coisas que me aconteceu ao longo desse ano, um grande desafio, e eu acho que a gente foi tão bem, tão rápido e tão sólido que a gente começa a pensar bem alto, né? O pensamento vai longe. Onde é que a gente vai chegar? Não tem o último degrau, não. A gente vai sempre estar subindo. Então, Ana, é isso, e eu também quero agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, um grande ano, e o Hepatodol vem com tudo, né, Ana? Em 2022. E essa parceria com a gastroenterologia é extremamente profícua, muita coisa vai surgir daí, até porque a gente compartilha muitos colegas dos dois grupos. Obrigado. O evento está sendo gravado. Eu vou pedir à Eduarda que diga como é que a gente acessa o YouTube, que estão perguntando aqui direto. E eu queria pedir aos palestrantes uma palavra final de cada um, por favor. E Tuninho também. Eu vou passar o link da nossa lista de vídeos de Hepatologia DO aqui nos comentários. Por favor, acesse os comentários para responder as perguntas dos convidados de hoje, por gentileza. Ana, vou ser bem breve, só dizer que aprendi muito hoje. Palestras realmente incríveis, excelentes. Parabenizar a todos e lembrar que amanhã tem reunião Gastrodor às 20 horas. Freitas? Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Como sempre, a gente aprende mais do que ensina na realidade. Eu gostei muito das apresentações, aprendi bastante. Gostei muito de participar do evento. Quero desejar a todos um excelente final de ano e que a gente venha com ânimo redobrado no próximo ano. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Natália? Também só posso agradecer. Diferente de muitos colegas, doutor Paraná, eu não compartilho aí dessa extrema habilidade de fazer as duas especialidades. Eu admiro muito os colegas que conseguem. E muito obrigada por vocês terem me convidado hoje. É um prazer participar. Também aprendi bastante. Boa noite. Daphne? Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente, como o Luiz falou, a gente aprende mais do que ensina e é tão gostoso trabalhar com a hepatologia, é minha paixão, assim, eu sou apaixonada pelo ensino e antes de tudo, eu agradeço o aprendizado que eu tenho com os pacientes, porque é eles que me levam a estudar. Parabéns pelo trabalho que tem feito esse ano, que seja o primeiro de muitos anos de sucesso. Zerbino? Vou agradecer mais uma vez o convite aí da Ana, do Toninho, esse ano aí que a gente tive a oportunidade de conhecê-los. Uma grande amizade, dar os parabéns
a Patologia DOR também, ao Paraná, pela organização dos eventos. E realmente foi uma iniciativa de muito sucesso. Acho que, para quem viu desde a primeira reunião, né, realmente muito bem sucedido. Eu queria aproveitar para, em 1 minuto, aqui, responder uma das perguntas que eu vi no Q&A sobre a vacina, sobre a associação de vacinas. E aí, para esse grupo, a associação, a indicação é a mesma, né? A gente hoje não tem mais essa questão do intervalo entre as vacinas. Lembrar da importância da vacinação da gripe também agora. A gente tem uma cobertura muito baixa no país todo. A gente tem no Sudeste, está observando um aumento explosivo no número de casos de doenças respiratórias não Covid nesse momento. Então, a importância também das pessoas que estão indo receber o reforço. A gente recomendar também a vacinação contra a gripe. Então, só deixar mais essa mensagem, aproveitar a deixa da pergunta aqui no chat e agradecer mais uma vez aí o convite e parabéns a todos. Enquanto fechamos, por favor, responda as perguntas do chat. Paraná, você encerra dessa vez e dá feliz ano novo a todo mundo. Está no mudo, meu amigo. Está mutado o microfone. Pronto. Alguma pergunta a mais que você queira sugira responder ou podemos encerrar? Por conta de vocês, eu estou aqui. Bom, eu acho que as pessoas já estão saindo da reunião, desconectando, então eu quero agradecer imensamente a todos. Repito que para mim foi uma das grandes coisas que me aconteceram esse ano foi a construção desse grupo Hepatologia DOR, e acho que a filosofia da rede, a filosofia que nós vamos implantar aí é de altíssima complexidade e vai nos trazer muitas gratificações como profissionais da área das doenças do fígado. Acho que é algo que a gente sempre sonhou para esse país, que está bem próximo de concretizar. Trabalhar verticalmente da baixa, média e altíssima complexidade em hepatologia. É isso que eu imagino que vai acontecer e essa filosofia que eu estou entendendo que a rede busca implantar. Então, muito bom estar presente neste projeto. Agradeço a todos. Minha querida Ana, longo tempo a gente pensou nessa construção, né? E agora somos os obreiros, não é? Muito bem. Obrigado. Boa noite a todos.